paz do Senhor, que Deus possa conduzir essa palavra hoje. Estou um pouco rouco, não é Covid não. Essa semana Deus falou muito comigo sobre uma palavra que eu várias vezes fui pesquisar quantas palavras dessa, que significa rocha, quantas palavras rocha tem na palavra de Deus. No Velho Testamento tem 88 vezes que aparece a palavra rocha, e a maioria dessas vezes ela se refere a Jesus. E eu fiquei chocado, impressionado com isso. Por que a palavra tem essas características? No Novo Testamento tem somente 4 palavras rocha, mas tem muitas palavras que no grego significa rocha, mas são traduzidas como pedra. Mais de 200 vezes. E muitas delas estão indo na direção de mostrar o que é Jesus. E eu comecei a deixar que o Espírito falasse comigo para entender por que ele queria falar sobre a rocha em Jesus. Nós hoje falamos muito de Jesus nos hinos, na introdução, e eu comecei a perceber que o Espírito Santo de Deus tem nos mostrado que é uma das características do final dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, principalmente a segunda parte do século XX e entrando no século XXI, a principal característica é trocar a verdade pela mentira, trocar o que é certo pelo errado. É o fake news, que é uma expressão inglesa que significa mentira. Então, o que o Espírito quer falar para mim e para você como igreja, de que nós precisamos discernir o que é verdade. Se você está andando num ambiente que tem muita mentira, que parece verdade, tem muito sofisma, que é uma característica de lógica das coisas que parece verdade, mas são mentira, você precisa buscar em Deus. A condição de você ouvir e entender e discernir a verdade, porque Jesus é a verdade, é conhecer a palavra. Então eu quero dar um conselho para vocês, que é o que tem me ajudado muito. Quando eu me converti, eu fui ensinado dessa forma para aprender a ler a Bíblia com metodologia. E 2 coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida. A primeira, que sem a ação do Espírito Santo de Deus, você não compreende a palavra. A palavra, você pode olhar a palavra pela letra, e a palavra de Deus diz isso, que a letra pode nos fazer ter cultura. Cultura é aquilo que você vai acumulando de informações, né? Um sujeito vai ficando mais velho, ele vai ficando cheio de causa, ele vai ficando cheio de cultura, porque ele vai acumulando informações. Mas isso não revela a palavra de Deus para você. Você pode conhecer de cor profundamente todos os versículos, e isso quando uma criança, e por isso que a gente dá tanta importância para o Manaim Kids, as crianças elas são esponja, elas guardam aquilo que... E eu me lembro quantas vezes eu lembrei, depois que eu me converti, de versículos que eu aprendia na escola dominical, porque eu não era crente, mas fui educado numa igreja evangélica, e na escola dominical eu guardei muitos versículos. Eles se tornaram verdade, eles se revelaram para mim no Espírito quando eu me converti, apenas quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim. 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo fala no versículo 4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que nós temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O segundo conselho que eu dou e que eu tenho aprendido é que eu busco descobrir verdadeiramente as palavras que estão aqui escritas, quais são os sentidos profundos dela, o que Deus tem para revelar na sua... não estou nem falando do original, estou falando do português mesmo. Muitas vezes a gente vai lendo e sem prestar atenção na vírgula, no ponto, naquilo que a palavra quer nos informar, né? A gente tem que olhar aquilo que, um texto que está ali, você tem que entender o contexto dentro desse contexto, porque senão você distrai de um contexto uma coisa que vira uma heresia. Você tem que olhar o momento histórico que ela se passou, né? Isso tudo chama exegese, é uma palavra rebuscada aí para você buscar com profundidade aquilo que Deus quer nos comunicar. No livro de Provérbios, no capítulo 2,
Salomão diz assim no versículo 1, filho meu, presta atenção nesse conselho que Salomão está dando para mim e para você. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É muito forte esse conselho de Salomão. Eu queria pedir, dentro desse raciocínio, né, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não falo hebraico, não falo grego, mas hoje as informações estão tão disponíveis que você, com curiosidade, com atenção, você pode descobrir coisas preciosíssimas na palavra de Deus, que estão escondidas ali de um jeito tremendo. E eu descobri, por exemplo, que a primeira expressão do livro de Gênesis, no capítulo 1, a primeira palavra que está ali assim, no princípio. Então, eu vou pedir para projetar aqui um slide, para a gente entender isso aqui. Está lá, no princípio, é a expressão hebraica que é Bereshit. O hebraico é lido da direita para a esquerda, e eu propositadamente coloquei a separação das letras, todas elas em cores diferentes, para nós destacarmos isso. A palavra Bereshit é no princípio, Bereshit é no princípio, em hebraico. Só que, se você separar as duas primeiras letras que estão ali em vermelho, que são o Bet e o Resh, lido de direita para a esquerda, a palavra Bet e Resh, junto, significa bar. Então, filho é bar. Barrabás, por exemplo, era o filho do pai. Abba é pai. E o homem trocou o filho do pai pelo filho de Deus. Você percebe as coisas sutis que tem a palavra? Por que o homem trocou Barrabás, que é o filho do pai, por o filho de Deus, que era Jesus? Mas aqui é outra história. Então, se nós olharmos ali, a primeira palavra é bar. A terceira letra, da direita para a esquerda, que é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, significa Deus. As duas últimas letras dessa palavra, uma delas é a Yod, que é uma letrinha bem pequenininha, parece um apóstrofo, que significa mãos. E a última delas, que é a última palavra do hebraico, é Tav, que significa cruz. Então, de cara, a palavra de Deus já nos informa, já dá o plano da salvação, dizendo que o Filho de Deus teve as suas mãos cravadas na cruz. Não é tremendo isso, irmãos? Então, quando você lê a palavra de Deus e presta atenção nessas coisas, você vai falando, puxa, o que é que Deus está querendo falar comigo e com você, de uma forma tão diferente como essa? A gente quantas vezes leu assim, no princípio, até decorou aquela primeira frase em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Mas há informações dentro da palavra que, se você escarafunchar, essa é uma palavra feia, né? João, quando escreveu em grego, o João também falava hebraico, ele escreveu lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, ele disse assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se eu introduzir essa palavra dizendo que nós estamos vivendo num século da mentira, e que nós precisamos aprender a discernir o que é verdade, a verdade profunda da palavra, a verdade que é imutável, a verdade que precisa ser, ela não pode ser transformada. Se precisa conhecer a palavra com profundidade e buscar como tesouro. Você não acha tesouro chutando assim na rua. Você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que se esforçar, você tem que entender, você tem que fazer. Eu falei isso aqui, estou testemunhando, eu não falo nem hebraico nem grego, mas hoje pela internet você consegue entender tudo. No meu tempo de jovem, eu tinha que ter uma Barça, né?
o Tesouro da Juventude, são coisas que você nem sabe mais o que é isso, né? Mas você tinha que folhear, ir atrás daqueles livros. Eu tenho uma biblioteca grande lá de todos esses livros que eu não preciso ver mais, porque está tudo disponível hoje no seu celular. Então, a segunda, como eu falei, a palavra rocha, no capítulo 17 do livro de Êxodo, é a primeira vez que a palavra vai aparecer, essa palavra rocha, que diz assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Essa palavra rocha, então, vamos passar o segundo slide aí, só tem 2 slides, então é só mais esse. Hoje estou dando uma aula de hebraico aqui, uma coisa muito chique. Essa palavra rocha, no hebraico, é tsur. Estou até mostrando os caracteres dela. Ela é composta de 3 letras. Cada letra, no hebraico, ela tem também um significado. Então, a primeira letra, da direita para a esquerda, nós já aprendemos, é tzadik. Tzadik significa justiça. A segunda letra é vav, que é um risquinho assim com um pontinho no meio, significa conexão. E a terceira letra é resh, que significa cabeça ou liderança. Pode tirar, por favor. Até não está aqui no meu roteiro, mas me lembrei agora que essa semana passada eu ouvi uma palavra que o meu irmão Lamartine Pozella falou sobre uma revelação que ele deu, e eu fiquei impressionado, porque depois até liguei para ele para lembrá-lo que a palavra vav tem o sentido de conexão. E Deus mostrou para ele que o www, vuvuvu, né, vav, é o 666, porque também a letra vav, que é a 6ª letra, tem o significado do número 6. Então, na hora que você tem uma revelação dessa, sabe que através da internet, que vai, a partir de julho, por exemplo, no Brasil, o 5G vai começar, é uma velocidade absurda, em que você vai poder fazer coisas que você não faz hoje com a internet 5G, ela vai ser uma transformação no mundo. E nós temos ficado muito preocupados com isso, porque essa situação é através da internet, através dessa www, que nós vamos ter o controle completo do anticristo. Por isso que eu gostei desse aviso. Sábado, aqueles que puderem, venham aqui, não ficam só assistindo, porque a inscrição, como a Raquel falou, ela tem a função, ela vai ser transmitida pela internet para aqueles que não puderem estar, mas ela é fechada, ela não vai ser disponibilizada para todo mundo. Então, se você faz a inscrição, você tem uma vantagem. Você vai receber antecipadamente uma apostila de 24 páginas, dando um roteiro daquilo que nós vamos falar presencialmente. E você também vai poder disponibilizar perguntas ao longo do primeiro período, para que eu possa, no final, responder. E se você tiver presentes, não só aquelas que você fez, mas em função de tudo que foi respondido e colocado durante a palestra, você vai poder interagir. Então, faça isso, porque eu tenho percebido que muitos crentes estão muito ignorantes com o final dos tempos. E o final dos tempos é onde nós já estamos vivendo, irmãos. Eu gosto sempre de dizer isso. Desde o dia 14 de maio de 1948, nós estamos iniciando esse chamado, essa geração que vai ser arrebatada, e eu e você vamos ser arrebatados, amém? Você crê dessa forma? Então, há tantas informações erradas, que você é bombardeado hoje com muitas mentiras, vinda inclusive de falsos profetas, que dizem mentiras para apavorar você e dizer que você vai ficar aqui, vai passar na tribulação. Irmãos, eu não quero saber. Se algum irmão falar, eu vou passar na tribulação, foi assim, então eu vou para lá, e depois do que eu voltar a gente conversa. Amém? Então, voltando aqui na palavra rocha, no tsur, primeira palavra tzabi, que significa justiça. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Jesus trouxe a salvação, pagando no nosso lugar a justiça que nos era devida. A palavra vav, que é conexão, né? Como eu falei, fiz esse parênteses aqui, João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
Ninguém vem ou se conecta ao Pai senão por mim. Essa palavra, ninguém vem. Ele não está falando, ninguém vai, ninguém vem. Ele era o próprio Deus, ninguém vem, ninguém se conecta ao Pai senão por mim. E finalmente essa terceira palavra que é resh, que significa cabeça ou liderança ou mente. Colossenses 1:18, Paulo fala assim: ele, se referindo a Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. É a cabeça do corpo, vírgula, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Aqui então eu quero já fazer uma introdução de uma informação muito importante que eu e você precisamos saber. Quem é a cabeça da igreja, quem é o fundamento da igreja, quem é a rocha da igreja, é Jesus. E é isso que eu quero mostrar uma passagem agora, que deu origem a uma heresia. E eu, como estou aqui falando para um grupo aberto, eu não vou nominar a heresia, mas o Espírito Santo que dá o discernimento vai fazer você entender. O capítulo 16 do livro de Mateus, ele fala de um momento em que Jesus está conversando com os discípulos. No versículo 13 ele faz uma pergunta. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel, ele perguntou aos seus discípulos. Olha só a pergunta que Jesus fez: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é se referindo a Jesus. No versículo 16, um pouco à frente, que entre o 13 e o 16, falaram, não, um falaram isso, outro falaram que é Elias, outro um profeta e tal. No 16, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se analisar o texto aqui, dentro desse contexto que você pode ler um pouco antes e um pouco depois, nós vamos ver que tem duas expressões aqui nesse versículo 18. No versículo 18, eu vou ler agora o 18, eu li o 16. Também eu te digo, aqui é que entra a heresia que eu quis falar, tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, mais uma vez, se você lê em português, você tem um pouco mais de dificuldade de descobrir uma coisa, porque olha aqui, vamos falar primeiro no português, depois nós vamos analisar o grego. Também te digo que tu és Pedro, vírgula, mas mesmo que não tivesse a vírgula, porque tem algumas traduções que eliminaram a vírgula, ele tem o e, a condição, essa preposição e, ela te muda o sentido, ela faz uma outra alteração, é por outro lado. Então, e, sobre esta pedra, quem estava falando isso era Jesus. Então ele diz, sobre esta, não é sobre essa, mas é sobre esta pedra. E quando você vai no original, essa palavra esta, ela é no original grego, ela tem que ser traduzida como esta e não esta, que é um pouquinho mais distante. A diferença de você usar a palavra esta é quando você está falando esta, que está aqui do meu lado. Esse vaso, é esse vaso, não é este vaso. É este vaso que está do meu lado, é esse vaso, aula de português. Então, aqui o versículo fala assim, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E por que no original ele é mais explícito, é mais elucidativo essa explicação? Porque a primeira palavra, quando ele falou, tu és Pedro, é Petros, e Petros geologicamente é uma pedrinha. Só para adiantar, uma porção de pedrinhas forma areia. E o que Jesus falou para você produzir fundamentar a sua casa? Na areia ou na pedra? Na pedra. Então uma porção de pedrinhas, uma porção de Petros, gera areia, que é mole, que é instável, que não é fixa, que não se estrutura. Então a palavra Petros, aqui, tu és pedra, é uma pedra, que pode ser pequenininha, um grão de areia, como pode ser uma pedra até grande, mas não necessariamente igual a outra palavra que ele traduziu como pedra. E sobre esta pedra, aqui essa palavra já é Petra,
E Petra é uma cordilheira, é uma série de montanhas enormes, é um pão de açúcar. Então a pedra aqui é Jesus. Essa rocha, essa é a promessa que Ele nos dá a segurança de nós fundamentarmos a nossa vida numa pedra grande que tem todo o poder. Já que eu estou dando aula hoje de hebraico e grego, eu vou falar de engenharia, que é uma coisa que eu um pouco mais entendo. Quando eu fui construir aquela rodovia dos Bandeirantes, essa rodovia, no ponto de vista tecnológico, até hoje não tem nenhuma estrada feita no Brasil com tanta tecnologia como foi feito. Naquela época o Brasil estava cheio de dinheiro, então eles fizeram uma estrada com toda a tecnologia da pavimentação que podia existir. E tem uma inúmera quantidade de pontes e viadutos, e diferença de ponte e viaduto, que ponte passa rio, passa água embaixo, e viaduto não passa água, passa estrada, passa rua. Então, só para você também saber isso, porque muitas vezes eu já vi isso, algumas pessoas cultas, jornalistas, escrevendo aquele viaduto, quando na verdade era uma ponte, ou vice-versa. Então, eu descobri uma coisa que na engenharia eu não tinha aprendido na escola. A escola te dá uns princípios, e que existe, como nós vamos construir pontes muito pesadas, e a fundação tem que ser colocada na rocha. Então, há um processo que você faz para descobrir onde é que você vai botar a fundação. Você precisa saber o que está aí naquele solo. E você tem um sistema que a gente chama de sondagem. Tem uma broca que ela vai furando, e ela vai passando por todas as camadas, elas vão se solidificando até chegar num lugar que chama nega. Ele negou continuar. Então, a broca não consegue furar mais, então a gente interpreta que naquele momento ele chegou numa rocha. E se chegou numa rocha, você pode assentar naquela profundidade que você sondou a fundação. Só que muitas vezes você encontra um matacão. Matacão é uma Petrus, é uma rocha menor, mesmo que ela seja grande, envolvida num solo qualquer. Vou dar um exemplo que vocês praticamente conhecem. Quem conhece Santos, tem alguns prédios em Santos que são tortos assim. Vocês já lembram disso, os prédios mais antigos? É porque naquele tempo, até 20 metros a sondagem, ela chegava numa areia muito compacta, e que a sondagem, como era mais antiga, o equipamento não era tão forte, eles não conseguiam passar daquela areia compacta, que eles não sabiam que já estava numa rocha, pensavam que era numa rocha. E, em função disso, fundamentar o seu prédio em cima daquela camada de solo de Petrus pequenininha, consolidada, que parecia uma rocha. E o que aconteceu? O peso fez com que eles começaram a tombar. Alguém pode perguntar, mas tem perigo de um dia cair esse prédio? Depende. Se continuar fazendo isso, como por exemplo a Torre de Pisa lá na Itália, que ela continua andando, os caras precisam segurar, senão vai cair mesmo. Mas, quando eu fui construir o Porto de Santos, lá no trecho Valongo-Paquetá, sabendo dessa informação, porque nós já tínhamos morado em Santos, eu fui fazer uma sondagem com um equipamento mais moderno, mais potente, e aí descobri que tinha, abaixo dessa camada de areia, tinha ainda uma camada de argila mole, muito mole, e que depois ela chegava na rocha. Então, ao invés de eu alcançar em 20 metros, eu alcancei em 80 metros. Porque aí o porto foi construído numa camada lá embaixo. Estou dando esse exemplo para mostrar o seguinte: muito de nós tem fundamentado a verdade das nossas vidas em matacões, em Petros, em pequenas pedras que parece que te dão segurança, mas na verdade você tem que fundamentar na rocha, a única rocha que é Jesus. E nesses últimos tempos, irmão, nós estamos passando por situações muito difíceis desse tipo. Esta palestra que eu vou fazer no sábado sobre a volta de Jesus, ela é importantíssima para entender o que é que Deus tem para mim e para você, baseado na rocha que é Jesus. O que é verdade efetivamente e não fake news. Muitos pastores têm levado as pessoas a ficar com medo, a se converter ou virar crente nominal, por causa do medo. E nós precisamos entender que a misericórdia e o amor de Deus é tão profunda, que se você verdadeiramente for um crente em Jesus, se tiver o selo do Espírito Santo de Deus, como fala a palavra lá no livro de Efésios, você não vai passar na tribulação.
Amém? Nós precisamos ter certeza, nesses tempos difíceis no final, o que nós estamos passando, precisamos ter certeza onde você vai fundamentando a sua rocha. Então eu quero terminar agora, porque eu quero orar com você. O versículo 18 do capítulo 16, que eu não li ainda, que eu li agora, eu vou ler o outro versículo, o capítulo 16, versículo 21, que diz assim: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, quer dizer, Jesus veio mostrar para os discípulos quando ele fez uma pergunta e obteve de Pedro uma resposta de que ele era o Filho de Deus, ele era o Cristo, ele era o Messias que ele estava esperando. Então, nesse momento, aí Jesus abriu o jogo, olha aqui. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, olha que coisa interessante, começou a reprová-lo, dizendo, pelo amor de Pedro estava tão maravilhado com aquela revelação que Jesus deu, que ele chamou ele à parte e falou assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, ele tinha acabado de falar de Pedro, ele falou assim: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui tem um ensinamento profundo que nós estamos aprendendo aqui, além de tudo isso que está aqui nesse texto. Muitas vezes você, quando fala, você está ouvindo uma sugestão que é de Satanás e você nem percebe. Pedro, que tinha acabado de ter uma revelação do Espírito Santo de Deus, de dizer que Jesus era o próprio Cristo, era o próprio Messias que estavam esperando, da mesma forma ele ouviu uma sugestão de Satanás, dizendo, não deixa ele entrar nessa de morrer não, porque era só pela morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus veio, num primeiro momento, como diz a palavra no capítulo 53 do livro de Isaías, ele veio num primeiro momento para arrancar eu e você das portas do inferno. E aí eu quero terminar lendo o versículo 21 e o 22, que diz o seguinte, terminando aqui no versículo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebe essa informação que Deus está dando para mim e para você? Eu e você, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, quando ele entra na nossa vida, quando você declara com a sua boca e crê com o seu coração, o Espírito Santo de Deus instantaneamente passa a habitar dentro da tua vida. E quando você tem esse poder dentro de você, essa bomba atômica, você tem transferido para você a autoridade de chutar a porta do inferno. Ela não prevalecerá contra a igreja. E eu e você somos a parte da igreja cuja cabeça é Jesus, e estamos fundamentados em Jesus. Se você está fundamentado em Jesus, não é uma pandemia que vai te destruir, irmãos. Você percebe que você fica toda hora recebendo uma informação de Satanás, como aqui o próprio Pedro, nós percebemos, Pedro que estava ungido ali, estava cheio do Espírito quando ele respondeu, logo em seguida ele não prestou atenção de que a palavra que Satanás falou, não deixa Jesus morrer não, porque a Satanás, ele foi derrotado, foi na cruz, é na cruz que Jesus derrotou Satanás, mas na hora que ele ressuscitou, ele foi lá no inferno, tomou da mão de Satanás a chave do inferno e a morte. Satanás não tem poder de matar ninguém. Se alguém morrer por causa da pandemia, morreu porque Jesus já tinha determinado isso. Assim como você podia morrer de câncer, assim como aquela Ludmila que morreu, Deus é mau? Não! Quantas pessoas foram convertidas por causa da morte daquela pastora? E ela testemunhou com toda a força até os últimos momentos. Deus tinha um propósito, porque a morte para Deus, para o filho dele, ele se alegra com a morte, porque vai ficar perto, né? Então nós somos promovidos, o crente é promovido quando morre. É que nós não fomos preparados para morrer, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver, porque Deus é vida.
Então, não adianta você querer ser um sujeito preparado para a morte. Eu nunca me preparo para a morte, eu me preparo para viver. Na hora da morte, se for para morrer, nós vamos morrer mesmo. E se não for para morrer, se eu estiver dentro dessa geração que vai ser arrebatada, nós não vamos experimentar a morte. É a única geração da história que vai experimentar não ver a morte, com exceção de Enoque e Elias, são os dois que são mencionados aqui na palavra. Amém? Deus dá revelações profundas para aqueles que procuram entender. Hoje, para falar em Enoque, eu quero só fazer também não estava no roteiro. Enoque, com 65 anos de idade, teve um filho chamado Metusalém. Metusalém, no hebraico, significa, e eu trarei a morte. Deus revelou com 65 anos de idade, Enoque, que era o sétimo da liderança, da linhagem a partir de Adão, era o sétimo, que é o número perfeito. Deus revelou para Enoque que quando morresse o filho dele, que era o chamado Metusalém, quando morresse vinha o juízo sobre a terra. E foi exatamente no ano que morreu Metusalém que veio o dilúvio. Então provavelmente Enoque, quando descobriu isso, ele viveu 300 anos andando com Deus, porque ele viveu 365 anos, 300 anos depois de 65, quando teve Metusalém. Deus revelou isso para ele, e ele viveu 1 ano para cada dia da terra. São coisas que estão na palavra. Você pode falar, mas e é para dizer o seguinte: Deus tem o controle completo da minha e da sua vida, irmãos. Compreende isso? Você fundamente a sua vida na rocha firme que é Jesus, no Petra e não no Petros, uma série de pedrinhas dá uma areia. Não fundamente a sua casa uma porção de areia, porque ela vai cair. E muitos, eu estou dizendo isso como crente velho e como pastor, muitos crentes têm se sucumbido porque fundamentaram a sua vida na areia, em Petros e não em Petra, que é uma rocha enorme, que é uma rocha não, é uma montanha, é uma cordilheira de montanhas, é uma coisa enorme que ninguém consegue mudar e nem abalar. Então eu quero orar com você. Deus tem nos dado essa autoridade para nós entrarmos com toda a força na porta do inferno. Se há alguém, lá dentro do inferno tem cativo, tem gente que está indo para o inferno, nós estamos vivendo ainda no tempo da graça, irmãos. Não esqueça isso, nós estamos vivendo no tempo da graça, e Jesus está batendo a porta, Ele está atrasando o tempo, porque Ele quer levar o maior número possível, e no final dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, Deus vai fazer uma reviravolta no Espírito Santo de Deus na terra, e eu creio, eu já testemunhei isso, eu já falei isso, eu profetizei isso, que Deus vai usar o Brasil como um celeiro de milagres, a partir desse ano de 2022. E por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do dia 6 de setembro de 2021 começou o ano do jubileu do calendário judaico. O ano do jubileu, a cada 50 anos vem a libertação completa. Quem tinha perdido a sua casa, quem tinha perdido a sua terra, quando chegava nos 50 anos, ele voltava para ele. Deus está avisando a cada um de nós que Ele está trazendo libertação completa para esse mundo. E eu creio que a partir desse ano de 2022 vai haver um derramar do Espírito Santo, porque com o derramar do Espírito você convence o pecado, o juízo e a justiça. O avivamento que nós temos buscado, o genuíno, ele depende não somente de cura, nem de profecia, nem somente de palavras proféticas, nem somente de palavra de língua estranha, mas o avivamento depende de um derramar do arrependimento do Espírito, que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. E aí você vai experimentar os grandes milagres que Deus vai fazer esse ano. Eu creio nisso, Deus já está fazendo isso, desde o dia 6 de setembro, por isso que eu fiquei surpreso quando eu vi, porque a data lunar do calendário judaico, ele não é combinado com a data solar. Então, esse ano passado, começou a data 29 de Elu, que é o ano judaico, começou dia 6 de setembro. No final do dia 6 de setembro. Dia 7 de setembro é o dia da nossa independência. Isso tudo é informação. É informação? É.
Pode ser verdade isso? Claro que é verdade, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Nós estamos vivendo no momento da libertação do Espírito. Deus quer fazer um derramar do Espírito Santo de Deus, que você vai estar, você não precisa fazer nada, Deus vem usar você para falar de Jesus. A hora que você abrir a boca, vai levar milhares de pessoas a Jesus. Quando Deus disponibilizou esse negócio de YouTube, foi para que milhares de pessoas ouvissem a palavra e não pudessem chegar lá e falassem para ele assim: ó, ninguém falou nada para mim. Não tem ninguém nessa terra mais que não pode falar, eu nunca ouvi falar de Deus. Concorda isso, irmãos? Então, essa palavra que eu quero terminar orando com você: edificarei a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Creia nisso, você tem esta autoridade. Não é o Deus, é óbvio que Deus usa a mim e você como corpo de Cristo para declarar derrota completa a Satanás. Então, assim como você orou hoje cantando aquele hino que a Rebeca falou, eu quero terminar orando com você. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe e fala: Senhor, eu tenho um negócio aqui que aos meus olhos, aos olhos do mundo, é impossível acontecer, mas o Senhor me deu a autoridade para chutar essa porta do inferno, e eu estou fazendo isso na autoridade do nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas no seu altar, Pai. Eu quero declarar com a minha boca que o Senhor é poderoso, o Senhor é a rocha que nós assentamos a nossa vida, em que a igreja está assentada, cuja cabeça, a cabeça é Jesus. Essa palavra que o Senhor nos ensinou hoje, Senhor, resh significa cabeça, liderança. O Senhor é a cabeça, o Senhor é a cabeça. A sua palavra nos afirma isso lá em 1 Colossenses 18. Ele é a cabeça do corpo, vírgula, da igreja que somos nós. Senhor, nós temos a autoridade, portanto, delegada por Jesus Cristo, para que repreendamos agora na autoridade deste nome todo espírito de mentira, que está mentindo, dizendo que nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo, que nós estamos derrotados. Eu repreendo essa palavra mentirosa no nome de Jesus. Todo espírito maligno que quer roubar e quer matar um filho de Deus está repreendido no nome de Jesus, porque você não tem o poder da morte, e portanto não há possibilidade nenhuma de se eu for morrer aqui, vai ser pela morte de Satanás. Satanás não tem poder sobre a vida, sobre a enfermidade. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, ela não pertence a mim. Se há alguém que está no cativeiro da dívida, eu quero repreender aqui esse espírito de mamon que tem prendido muitos irmãos porque estão devendo. Senhor, eu quero clamar por uma libertação financeira do seu povo, Pai. Senhor, aquele milagre que o seu filho está esperando seja feito na segunda-feira, Pai. Que nós possamos ver e ouvir com os nossos ouvir os testemunhos que o Senhor vai fazer através desta oração que eu estou liberando aqui, uma unção de libertação completa desse cativeiro da falta de dinheiro, cativeiro da falta de emprego, cativeiro da falta de sustentação, de humilhação. Eu te digo isso, Satanás, no nome poderoso de Jesus, que você não tem poder sobre a vida dos nossos da igreja. Nós temos autoridade para chutar a porta desse inferno e abrir as portas e arrancar das mãos de Satanás todas essas coisas que estão cativas ali. Eu ordeno isso na autoridade do nome poderoso de Jesus. E toda outra obra maligna que esteja querendo fazer no meio do povo, eu repreendo também na autoridade do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que é sobremodo grande, e que nós nem podemos imaginar, a misericórdia, o amor de Deus, que ainda está dando oportunidade para aqueles que não conhecem Jesus ainda como Senhor e Salvador. Você pode fazer isso agora, declarando com a sua boca e crendo com o coração que Jesus pode transformar completamente a sua vida, e que o amor de Deus, esse amor incompreensível, Senhor, e que as consolações,
que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz. Boa semana, irmãos. Boa semana. Deus abençoe.